Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Hoje, na gravação de hoje, estamos no Museu de Marinha e a minha convidada é Débora Power. Débora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, prazer. A Débora licenciou-se em 83 na Universidade de Londres em Fisiologia e Nutrição. Em 86 doutorou-se pela Faculdade de Medicina de Liverpool e mais tarde realizou um pós-doc em monoclonagem num dos hospitais de Londres. Nos anos 90 continuou a sua carreira de investigação, mas desta vez no Ministério da Agricultura do Reino Unido, trabalhando já com a aquacultura industrial. Exato. Depois apaixonou-se e veio para Portugal. Sim. Veio para a Universidade do Algarve, sim, primeiro como assistente em biotecnologia e mais tarde como professora. Funções que mantém ainda hoje. Os seus principais interesses enquanto investigadora são a biotecnologia e a aquacultura, a imunidade inata e a endocrinologia comparativa. É investigadora sénior do CCMAR. Sim. É isto, em resumo. É, mais ou menos. Então, lá foram uns 30 anos. Sim, é uma desgraça. Débora, mais uma vez, muito bem-vinda ao nosso podcast Ciência com Impacto. Eu sei que está envolvida neste momento, vamos começar pela atualidade, por aquilo que está agora a fazer. Eu sei que está envolvida num grande projeto internacional de aquacultura, mas neste imenso projeto a Débora ocupa-se, em particular, do tema dos ovos e das larvas. Exato. Este é um aspecto essencial para uma exploração, para o sucesso de uma exploração em aquacultura, não é? Exatamente. Porquê é que é tão importante? Bom, efetivamente, vamos para a natureza, não é? Sim. E a produção dos ovos e larvas, depois normalmente estão produzidas em grande número, no caso dos peixes, e depois uma proporção muito pequenina, então acabam para vingar e acabam para criar então as novas gerações do peixe, que depois também vão para o seu ciclo, reprodução, claro, e etc. Nas aquaculturas é o ponto crítico, porque efetivamente este é o nosso ponto de partida, é a matéria-prima que temos para depois criar o que vamos querer vender ao público. E então a reprodução dos peixes não é aquilo não é uniforme, efetivamente é um processo, uma vez que tem tantas espécies do peixe, então a reprodução é muito variável. Como tínhamos falado, comparou-me dizendo que não é como as vacas, ou seja, uma vaca é sempre uma vaca. Exatamente, exatamente. E os peixes dependem das espécies, têm especificidades, exigências muito particulares. Exatamente. Não é? Então vai ali o ponto, na salmão a indústria está montada nos anos 70, 80. Já é muito madura, há muito mais madura. Sim. No caso dos peixes mediterrâneos, o que chamamos o dourada e robalo, então ali era preciso reinventar, vamos dizer, o processo. E a primeira parte, temos de ter os ovos e larvas para depois criar, como disse, para produzir os juvenis, claro, e o que vamos vender ao mercado. De modo, é um ponto fulcral. E é também, não é, como nós temos os nossos filhos, cuidamos deles, pronto, precisa de cuidado permanente, aqui há uma coisa muito semelhante, são muito frágeis. Aqui são libertadas, são pelágicos, os progenitores não cuidam deles, sim, não é? Pronto, mas efetivamente são fases da vida que têm, de facto, exigências muito elevadas. No caso, nós pretendemos produzir de boa qualidade e não ter elevadas mortalidades. De modo, é um ponto crítico. Porque o tema da mortalidade aqui também é importante, porque quanto menos mortalidade, mais peixe temos no futuro na aquacultura. Exatamente. Neste momento tem várias conotações. À medida o mercado e a população europeu, mundial, tem ficado cada vez mais sofisticado, tem mais acesso à alimentação, também há aqui um componente que é o chamado welfare, o bem-estar, também intervém aqui. Eu queria falar desse tema, mas ainda nos ovos, sim, e nas larvas, sim, como é que se cuidam
como é que se cuidam desses ovos e dessas larvas? O que é que é preciso fazer? Então, Conte-nos. Então, pronto, olha, no caso eu podia contar, já tinha uma fortuna. Aquilo é assim, o que chamamos um hatchery, cada unidade de produção tem os seus segredos. De facto, é uma coisa espantosa. E pronto, efetivamente, o saber, os pormenores, é muito, muito diferente conforme a produtor e conforme espécie, pronto. Mas pronto, o que é fundamental, o importante, vai ser efetivamente a cadeia alimentar, é claro a qualidade da água, a qualidade do ambiente e então para criar, juntamos estes fatores. A qualidade da água, oxigenação, ser limpo, ser de boa qualidade, poucos sólidos. Estamos a falar em espaço fechado, em viveiro, estes são em viveiro, não em alto mar. Exatamente, este é em viveiro, de modo o controle de qualidade da água, fundamental. Pronto, houve grandes avanços, há todo um conjunto de estrutura, quase bioreatores para trás, que depois tratam a água que vai entrar. Hoje em dia, a nova temática seria em recirculação, porque favorece mais controle, quer dizer, vamos ter água, que vamos tentar manter a mesma água, mas vamos recircular e vamos tentar manter a qualidade. De modo, há aqui toda a parte de controle das condições abióticas e depois temos o controle de condição biótica e então ali vamos produzir alimentos apropriados, então normalmente no caso do radar robalo falámos à volta de 5 dias antes de abrir a boca e começar então a precisar alimentos e uma vez o estímulo de movimento é muito importante para eles começarem a alimentar. Hoje em dia ainda continua com a cadeia viva, que é um processo de produção de algas, rotifers, a artémia, que é um processo muito caro, envolve uma grande input em termos de produção de volumes e quantidades suficientes, que estamos a falar em milhares e milhares de larvas, e então há aqui também todo um processo que tem sido desenvolvido em como produzir as algas, em como manter as algas, em como enriquecer as algas, tal e qual para os São vários conhecimentos, são vários saberes que se juntam. É de facto, hoje em dia, pronto, tem um componente muito mais pesada de ciência, no passado era muito empírico, já agora a pessoa tenta melhorar os conceitos, a compreensão, mas pronto, estas são as primeiras E notam-se mudanças nas taxas de sucesso na diminuição, por exemplo, na taxa de mortalidade das larvas? Sim, sem dúvida. E no caso, tivemos esta conversa há 15 anos atrás, quer dizer... Não tinha nada a ver? Não. Neste momento, não é o que chamamos precision farming, não é? Que é esta noção de tentar ter uma aquacultura de precisão. Ainda, no caso, por exemplo, da aquacultura terrestre, ali começa a haver esta possibilidade de controlar muito especificamente as condições. Aqui nos peixes é um bocadinho menos, não chegou-se tanto a este ponto, ainda há muito para fazer, mas de facto há um avanço tremendo. Eu sei que a Débora, há pouco na sua resposta ia se encaminhar para aí, eu é que a travei, mas sei que a Débora procura uma abordagem holística a este tema. E, portanto, interessam-lhe muitas coisas. Interessa-lhe a qualidade dos produtos, a gestão dos estoques, obviamente a viabilidade económica das explorações, os impactos no ambiente, as patologias e o bem-estar. Estava-me há pouco a falar do bem-estar. Exatamente. Eu sei que cultiva muito esta visão holística. Porquê esta necessidade de olharmos para estas componentes todas como um todo? Eu acho que, pronto, esta é parte da evolução do processo de como fazemos ciência. Mas no início não havia tanta esta preocupação. A preocupação era, vamos ver que eles sobrevivem e consegues ter suficiente para sobreviver a própria companhia. Hoje em dia, não é, falamos às vezes sobre o chamado Green Deal, o grande pacto europeu. Exatamente. E ali, efetivamente, já houve uma grande mudança de paradigma. Neste momento, o que tenta-se fazer lá é criar uma economia circular e criar, então, dentro desta chamada economia circular,
cada componente, cada sistema também tem o seu elemento circular. De modo, agora, neste momento, o que tentamos fazer nos projetos, e que vai ser cada vez mais esta orientação, é integrar diferentes elementos que acabam por ser importantes para a sustentabilidade da própria indústria em si. E isso vai desde a produção do animal. Os peixes são realmente muito sensíveis. Aqui, no caso, não tem as condições ideais. Sensíveis ao manuseamento, sensíveis às doenças. O ambiente, certo. Há muita coisa. E então nós temos que ter muito cuidado em termos do bem-estar, porque este é o componente. No caso não estão em condições, também não vão crescer. Claro. E no caso não crescem, e no caso não temos qualidade, também não vão ser vendidos e não vão ser consumidos. Claro. De modo, há aqui quase uma obrigação, porque não vão conseguir vingar no caso não criarmos, de facto, as condições essenciais para isso acontecer. E então, desde esta parte de própria criação das condições, controle de qualidade, isso é fornecer condições de modo a não criar anomalias, que sejam peixes robustos, que não têm estresse, e então tem menos propício de ter tendência a ter doenças. E então isso envolve uma grande interligação de vários componentes. As pessoas da nutrição, as pessoas da patologia, ciências veterinárias, claro. Depois esta parte tudo de tecnologia, a engenharia associada à produção dos sistemas e, claro, pronto, agora, hoje em dia, cada vez mais, o desafio de como se vende. Qual é o fator marcante no nosso produto, como nós vamos conseguir vender e qual é a nossa economia, qual é o nosso espaço de mercado, o que é que as pessoas que compram querem e como nós podemos fornecer o que é pretendido. De modo, então os projetos, hoje em dia... Já tentam responder a todas essas questões. Tem que responder isso tudo. Pois acaba por ser muito complexo. Claro. Aquele projeto falou-se, que chamamos o Perform Fish, tem, eu acho que é, neste momento, 31 parceiros, do qual, pelo menos... Vão da nascente a montante de toda a cadeia. E envolve... a direção, a orientação foi realizada em uma proximidade elevada com as diversas representantes da indústria da aquacultura. Este é fundamentalmente de Espanha, da Grécia, Croácia, Itália, que foram dando as suas exigências em termos daquilo que eles precisavam. Claro. E vocês foram encontrando as respostas. Exatamente. E então, claro, como podes imaginar, quem produz para vender está tão interessada em produzir e ter boa qualidade. Boa qualidade, do produto, menos desperdício, exatamente, claro, obviamente. E conseguir vender. E então ali o grande também componente económico, com pesquisas relacionadas à própria pessoa que vai consumir em diversos países em Europa. E depois já vamos falar então do consumidor final e dos produtos finais, mas antes disso, explique-me uma coisa. Porquê o robalo e a dourada? Porquê a escolha destas espécies em particular? O robalo e a dourada são as espécies, no fundo... Porquê é que não Dentex? Porquê é que não Migre? Porquê é que não outros? Eu acho que deve ter sido uma conjuntura nos anos 90. De facto, começaram com estas espécies. E então, como começaram no início da aquacultura, pronto, havia muita a tradição, não é? Tanto em Portugal como em Itália, a tradição, efetivamente, da aquacultura extensiva. Usavas os lagos grandes criados, por exemplo, na Ria Formosa ou Rio Aveiro, pronto, vários locais. E ali captivava o que entrava e vendia quando crescia. Eu presumo, não sou natural daqui, eu presumo de certa maneira... Tenha começado por aí. Acaba por começar ali. E depois começa a ver esta... tendência de começar a passar de extensiva para mais intensiva. Então adopta as espécies... Que já tinham alguma experiência de manuseio e de alimentação. Exatamente. E depois daí, então, começou toda esta componente, vai lá, mais industrial associado a chamada indústria aquacultura. Eu digo isso porque, por exemplo, nós, enfim, no nosso mercado temos outras espécies com elevado valor. Imagino o linguado ou o pregado. Claro. Mas ainda por cima são espécies também muito diferentes do robalo e da dourada. Não é? Esta é muito interessante, porque esta pega muito com uma temática, uma área de interesse minha específica, que é os linguados, os pés planos, espetaculares, porque é o único animal que começa
simétrico e passa a ficar assimétrico. Então os dois olhos vão migrando para cima do mesmo lado. Não fazia ideia, achei que de alguma forma já nasciam assim. Não. E então o porquê e como se controla este processo é tudo uma área de ciência, uma maravilha. É a hormona tiroide, é o sistema endocrino, pronto, daí a minha grande interesse neste processo. De facto, neste momento a indústria vira muito para a Ocelia senegalensis, que é a Ocelia, a forma peixe plano, multicultivado, tanto no sul, na Península Ibérica, no sul, é de facto neste momento uma indústria que está francamente em expansão, tem uma elevada qualidade, como tu disse, mas como podes imaginar, tem uma completamente diferente exigência quando falamos em como cultivar. Claro, há de ser completamente diferente. Exatamente, quer dizer, imagina, os outros peixes estão a nadar na água, fácil, podes pôr muitos, ocupam a coluna da água. Tem o teu peixe plano, só ocupam os fundos. Claro. Então daí todo um conjunto de problemática em termos de como se cultivar, como usar o espaço, como otimizar a quantidade que pode ser produzida. É um peixe bem diferente, a dimensão das camas é diferente, tem outro tipo de resposta imunológica. De facto, é um peixe em produção, mas levantou-se ali com a sua própria comercialização e com a própria adaptação com espécies da aquacultura. Então, levantou-se, de facto, uma outra nova conjunto de novos assuntos associados em como fazer. Há outro tema que eu gostava de ter a sua opinião, antes de avançarmos um pouco mais, gostava de ter a sua opinião sobre o seguinte. Nós em terra consumimos presas, cordeiros, porcos, vacas, são presas, não é? Nunca consumimos, ou fazemos-lo muito esporadicamente, nunca consumimos predadores e, acima de tudo, aquilo que criamos para consumo são presas. No mar é diferente. Nós no mar, os peixes que comemos poucas vezes são presas, são quase sempre predadores. O robalo, por exemplo, é um exemplo, o atum, enfim, tantos. Porquê esta diferença e qual é, digamos, a racionalidade? Não é muito racional isto? Sim. E tem toda a razão. É uma pergunta muito interessante. E é uma pergunta, no fundo, nós também, de certa maneira, vamos discutindo entre nós, cientistas. Mas vamos então começar para efetivamente pensar sobre... eu sou... e trabalho na área da agricultura, mas também estou ciente do facto que há muitas pessoas por quem tem uma imagem negativa da aquacultura. Eu então vou enquadrar isso numa área muito maior e depois vou tentar dar uma resposta o que perguntaste. Eu acho que a primeira ponto aqui que eu devo destacar é no contexto aquilo chamado UN, eu já estou a perder palavras aqui, mas UN Developmental Goals, são os de sustentabilidade. Os ODS das Nações Unidas. Exatamente, é isso mesmo. Então, efetivamente ali, neste momento, é aceito, em termos do espaço terrestrial, não vai ser possível expandir muito mais, porque já estamos no limite das áreas do terreno, no limite da água, e uma competição elevada para a água doce. A própria aumento da produtividade também indica que não é possível aumentar muito mais. E, em termos do aumento populacional na nossa planeta, claramente tem que procurar soluções alternativas. E uma das grandes fronteiras, uma das grandes áreas onde, de facto, existe ainda muita potencialidade é a mar. De modo daí... A aposta tão grande na aquacultura. E isso vai ser cada vez mais. Ok, então as espécies. Eu acho que podemos olhar para o mundo em geral e o que nós vamos encontrar é uma grande variedade de espécies a serem cultivadas, que vai desde vegetariano, o que come as algas e etc., ou já da água doce, e depois chegamos o da água salgada e a tendência ali ter estes ditas carnívoros. Eu acho que tem a ver um bocado com, há vários fatores, uma de qual, sem dúvida nenhuma, tem a ver um bocado com o que é típico, o que é a experiência de uma determinada população, povo, mas sem dúvida nenhuma, em termos de Europa, e eu acho que da minha parte, quando como um peixe, eu acho que um peixe carnívoro
tenho melhor gosto. É mais saboroso. Sim, é mais saboroso. Sim. Mas pronto, é de facto um problema, porque na aquacultura, geralmente vamos fazer, por causa da questão de nutrição e necessidades, capturamos muitos peixes, acabamos por capturar peixe e transformar em alimentos para outros peixes. Para os outros, claro. Que é claramente pouco sustentável. É uma pegada ecológica muito grande. E ainda por cima, com os peixes fornece aqueles ômegas 3 e ômegas 3, os lípidos de grande interesse nutricional para o seu valor. Há também uma grande competição entre quem vai ficar com isso. Vai para os humanos, vai para os peixes, vai para as vacas. Bom, tem ali uma problemática. O que é que tem sido a nossa solução? O que é que as pessoas nesta área têm tentado fazer? Então, o que nós temos tentado fazer é procurar alternativas. Tal e qual como o seu vegetariano come soja, e até produzem sojas como hambúrgueres, quer dizer, imitem o carne, mas não é carne, mas parece. Há esta possibilidade em termos dos peixes. É criar uma dieta que tem proteína adequada, mas que não depende tanto em captura de peixe selvagem e utilização, então, de um recurso por si importante para a biodiversidade, porque uma vez alimenta todos os peixes que estão efetivamente selvagens e no mar, e no caso vamos tirando cada vez mais, isso não é sustentável. De modo, nesta resposta à sua pergunta, então porquê é que estas carnívoros? Da minha ponto de vista, acho que sabe melhor, come melhor. Portanto, vamos tentar arranjar uma solução. Exatamente, procuramos soluções, procuramos como ultrapassar esta chamada restrição, não é? Porque para ser sustentável temos que conseguir realmente sair um bocadinho mais desta tendência de captura de uma e alimenta a outra. Sim. Débora, se calhar íamos fazer um bocadinho um desvio aqui à nossa conversa e depois já regressamos à aquacultura para conhecer um bocadinho o seu percurso. A aquacultura não teve sempre no seu radar, não teve sempre nos seus horizontes. A Débora começou pela fisiologia, primeiro a nutrição e depois temas ligados à gastro, foi isso? Exatamente. Conte-nos lá um bocadinho o que é que fez nesses seus primeiros tempos enquanto investigadora. Sim. Então, pronto, efetivamente, então, quais as ferramentas que eu tinha? O sistema, eu venho de Reino Unido, o sistema lá é bastante diferente de cá, e então, e pronto, havia muita mobilidade, não é? Na Inglaterra a tendência é a pessoa sai da casa, não fica com os pais, e é logo possível, então foi para Londres, que vinha de uma aldeia pequenina, que era uma coisa no meio de nada, e a pessoa, assim, as luzes de Londres atraía, e então foi lá para Londres. A Londres é que estudou, de facto, nutrição na Universidade de Londres, nutrição com fisiologia, e daí ganhou um gosto e interesse em toda esta área, pronto, fisiologia animal. E então, quando procurou um doutoramento, e ali normalmente são anunciados, vinha já com ideias que gostava da nutrição, gostava de fisiologia, e tinha tido alguns professores muito interessantes que falavam sobre a componente de endocrinologia. E daí então já nasceu um bocado um interesse daí. Surge a oportunidade de trabalhar em Liverpool, num hospital, num grupo de investigação do MRC, o Medical Research Council, o Conselho de Investigação de Medicina, e ficou então com uma bolsa lá e esteve lá a trabalhar. E ali, pronto, o que focámos era um grupo que trabalhava muito na área de gastroenterologia. Nesta altura, quando estava a fazer o doutoramento nos anos 80, ainda pensava que a úlcera gástrica era por causa de questões de má funcionamento da fisiologia, e então o gastrina, que é um péptido que regula a produção da acidez, era o ácido era o nosso foco, e o que íamos estudando, em pessoas, em amostras que vinha de pessoas que ia lá à consultaria, exatamente, os doentes, mas também com o intuito a tentar procurar saber porquê esta excessiva produção do ácido e como envolve a gastrina. E foi aí que começou com os modelos animais? É ali que começou com os modelos animais. Foram dois, que era o rato, que eu realmente não gosto muito, e o porco Yucatán, que é um porco miniatura. E o porco tem a vantagem... É um ótimo modelo, não é? Sim, muito bom modelo. E então aquele trabalho que fazia em Aberdeen, que é a Escócia, com uma pessoa da área de ciências veterinárias, e o rato fazia eu lá em Liverpool. E pronto, trabalhou de facto durante alguns anos
focado na tentar entender de facto como estes péptidos e o seu processamento modifica a regulação, modifica a libertação do ácido e então esperamos de controlar ou reduzir este problema das úlceras gástricas. No seu pós-doc, aí já estava mais virada para os animais e teve a estudar a deterioração do sistema nervoso central. Exatamente. E isto coincide com as doenças das vacas loucas, com o BSE. Isso é muito interessante. Pronto. De certa maneira, quando estava a fazer o doutoramento, era uma técnica que era uma técnica muito na vanguarda, que era radioimunoensaio, e aplicava em tudo. Desenvolvia ensaios para fazer, efetivamente, diagnóstico, análises clínicos de um conjunto de doenças baseadas nesta técnica. Mas é uma técnica muito maçuda, uma técnica muito demorosa, é uma técnica que precisava, não havia robôs naquela altura, havia alunos de doutoramento e alunos de mestrado. E então o meu intuito foi, eu vou trabalhar numa área que me interessa, mas não quero manter nas radioimunoensaios, vou em vez de imunotécnicas, vou para outra coisa. E pronto, sugeri a oportunidade, todos nós temos interesse, não é, no cérebro e o seu funcionamento, seja humano, sugeri esta oportunidade. O meu projeto, precisamente na área de uma doença de borregos, chamada scrapie, que é uma doença que baseia-se nos priões, e então são aqueles novos agentes infecciosos que provocam então degeneração nervosa. Neste contexto, então, recebia muitas amostras, tanto de borrego, mas também começou a sugerir naquela altura das vacas. Mas este foi nos anos 86, foi bem antes de começar realmente a verificar ainda a transmissão aos humanos, digamos assim, né? A largueza daquele problema. E então, pronto, ali acabou para ficar a trabalhar na parte do animal, mas também na parte humana, porque também tivemos a estudar os mecanismos que podiam eliminar ou minimizar a formação dos ditas plaquetas e o tangles, que é no fundo as estruturas que provocam aquela deterioração. E pronto, estudámos um bocado o processo de como elas podiam ser eliminadas, com paralelo nestes modelos animais, para que no fundo a própria, vamos dizer, o diagnóstico, quando olhamos para as estruturas modificadas, acabam por ser muito próximos em termos de modificação de tecido nervoso. E depois, então, nessa altura, depois desse trabalho, depois desse pós-doc, que entra na aquacultura, aí num organismo oficial, digamos assim, do Ministério da Agricultura. Exatamente. Porquê é que a aquacultura entra na sua vida? Porquê essa opção? Porque não outra área qualquer dentro do próprio Ministério da Agricultura? Porquê a aquacultura? Eu acho que, pronto, à medida que eu fui fazendo o pós-doc, percebi que de facto não gosto de trabalhar muito com animais, não é? Com ratos e porcos. Pronto, e humanos e pedaços, etc. Também nos chegou à conclusão, não gosto muito de trabalhar com isso. E pronto, eu procurava algo e vi de facto um anunciado para trabalhar nesta área. Devo dizer, pronto, ao longo da altura que estava a trabalhar no pós-doc, claro, ia frequentar seminários e continuava de facto com este interesse muito elevado na área da endocrinologia. Que não era bem o que eu estava a fazer já no pós-doc. Mas quando vi esta oportunidade, que de facto o que fazia era, apontava para a parte da endocrinologia, controle de crescimento, mas neste caso focado nos pés, achei muito interessante, ainda por cima. E era o início, não? Estávamos no início. Era mesmo no início, exatamente. Era uma altura quando havia muito a passar nesta área. Era algo que eu achava interessante, ainda por cima, tal e qual como hoje, naquela altura não era fácil arranjar um emprego muito estável na ciência. Tem sido sempre, eternamente, esta história da procura, pronto. E ali, este facto foi incrível. Olha, um emprego no governo, no Ministério, sobre controle de crescimento, fatores endocrinos, como regula o crescimento,
pronto, achei muito interessante e resolveu, olha, eu vou candidatar. Foi uma competição elevadíssima, não é? Houve muitos candidatos para este lugar, mas de facto teve a oportunidade e teve a sorte de ter sido selecionada para aquilo. E foi aí também que mudou toda a sua vida, não é? Porque entretanto apaixona-se. Claro. Apaixona-se e faz uma vira-volta. Exatamente. Deixou esse emprego estável. Exatamente. Não é? Exatamente. E vai para Portugal. Exatamente. Como é que foi a adaptação a Portugal? A adaptação foi muito complicada. Muito complicada. Apesar de ir para o Algarve, todos os ingleses adoram o Algarve. Vamos lá ver. Estamos a falar de um Algarve de mais de 20 anos atrás. Vamos a falar numa universidade que não era nada desenvolvida. Sim, a Universidade do Algarve deu um salto imenso nas 2 últimas décadas. Estamos a falar em um país que não tem nem animais para eu trabalhar, nem laboratórios, nem equipamento. A compra de reagentes que levava meses para chegar a alguma coisa. Havia uma certa burocracia. Fiquei de facto, sim, fiquei de facto. Foi difícil. Foi muito difícil. E a língua que não é fácil. E naquela altura, como tu disse, as ingleses, claro que gostam, vão lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, muito agradável. Agora, o único curso que eu consegui arranjar de aprender português foi para os turistas, que não me serve de nada, não é? Era como encomendar bebidas, compartilhar um almoço e pronto. De facto, até formalmente nunca consegui arranjar aulas de ser ensinado como falar. Mas pronto, a partir daquelas primeiras choques... E sei que também apanhou uns invernos complicados. Este aqui, sim, isso de facto... Tanto conversa sobre o sol. Sim. E tão bom era o clima. E foi os anos, estes anos 90, 91, 93, foram anos. Foram invernos muito complicados. Chuvosos. Roeu um conjunto de edifícios, roeu um conjunto até a própria Ponte lá em Tavira, o românico. Foi embora um conjunto daquele que ficou fechado, intransitável durante meses. Nunca tinha visto uma coisa assim, de facto. Nunca. E o meio científico, pronto, já sabemos que a Universidade do Algarve estaria talvez a dar os seus primeiros passos, ainda não era a universidade que é hoje. Exatamente. Mas o meio científico era muito diferente entre o Reino Unido e Portugal? Completamente diferente, completamente. Imagina que eu estava em Londres, não é? E em Londres há quantos institutos e quantas áreas de investigação, quer dizer, é incomparável, claro. É incomparável. Eu não, e pronto. Não só mudou de país, como mudou para a província do país, não é? Exato, portanto, exato. Não... Foi logo uma combinação, sim. E pronto. Apesar disso, ficou cá e não foi embora. Sim. Não, mas isso também, eu digo, pronto, aquelas primeiras anos complicado, mas por outro lado é interessante, porque estás num sítio, ninguém, quer dizer, acabas para criar o que quiseres. Claro. Não é? Claro, é esforço próprio, mas não é uma estrutura que está lá. Sim. Não tem que se ir juntar, tem que se criar, claro. que por si, mesmo sendo trabalhoso, também é muito interessante. Claro. E depois, nesta altura, nos anos 2000, não é? Só chegou nos anos 90, aquele foi um momento impressionante de mudança, claro. Não é? Sim. Com o Mariano Gago, criou-se ali... Foi muito exhilarante, não é? Porque, de facto, vi ali, de repente... Estávamos a ver as coisas a acontecer. Sim, não é? foi um momento, não é? Houve muitas possibilidades de sair de lá. Eu acho que este foi muito marcante e foi interessante viver um momento e uns anos tão históricos em termos de como transitou Portugal com poucas pessoas com formação avançada, elevada, não é? A maioria estavam a ser enviados para fora e voltar, e de repente ali criou-se esta nova dinâmica. E foi uma dinâmica, a pessoa sentia aquela dinâmica porque não era nem 1, nem 2, nem 3, realmente houve um esforço grande de muitas pessoas, de modo... Só por um lado, em termos científicos, a pessoa perde, não é? Porque não está no seu meio, não está conhecido, não está com toda uma estrutura a apoiar. Pronto, é mais diversa, tem muito mais potenciais apoios, etc. Mas, por outro lado, houve este aspecto muito positivo, não é? Em relação, se é parte de um processo
e pronto, está lá a ajudar no seu desenvolvimento, de modo a pessoa ali tenha outro tipo de retorno. Claro. E pronto, a vida pessoal também correu muito bem. Isso ajudou. Exatamente. Então voltemos aqui ao tema da aquacultura. Eu acho, Débora, que não me engano muito se disser que uma das suas preocupações essenciais é um bocadinho mudarmos este paradigma da forma como encaramos a aquacultura, porque para além do tema da catástrofe climática, que está nos dias de hoje em grande atualidade, também estamos perante o espectro de uma catástrofe alimentar. Exatamente. Em 2050, se as estimativas, se o crescimento continuar, as estimativas dizem que vamos crescer mais 20% de população do que temos hoje e que atingiremos quase os 10 bilhões de seres humanos no planeta. A aquacultura, de alguma forma, pode ser a resposta para esta iminente catástrofe alimentar? Eu acho que aqui há duas vertentes. Eu respondi em duas maneiras. Uma é a questão da aquacultura, não tenha dúvida nenhuma, a mar tem riquezas e, no caso bem cuidada, tem potencialidades enormes, não é? E, por outro lado, o que nós falámos aquela vez foi, de facto, há outro problema, não é? Que é o desperdício. O desperdício muito importante, de alimentos, que vai de 1,3 bilhões de toneladas por ano. Portanto, a aquacultura, sem dúvida nenhuma, agora temos é transformar o produto. Eu sei que esse é o seu desafio, ou seja, enfim, tentando traduzir isto para palavras simples, grande parte do peixe que é colocado à venda degrada-se muito rapidamente. Exatamente. O peixe muito mais do que a carne. Há, aliás, quem gosta de carne maturada, não é? E o peixe não pode ser maturado. Não. Portanto, o peixe degrada-se muito rapidamente. Tem um período de vida útil muito curto. E, portanto, há uma quantidade imensa de desperdício. E a Débora está a estudar esse tema também, não é? Exatamente. Esta é realmente do Green Deal, toda esta área, toda esta problemática de está muito alinhada com o Green Deal europeu. Exatamente. Este problema da alimentação que apontas muito bem, porque eu acho que é assustador quando começamos a pensar nisso, mas também é assustador quando pensamos naquilo que depois deitamos fora, porque não é sustentável. Claro. De modo, em termos do peixe, seja peixe ou seja outras espécies, de modo, há o chamado lower trophic species, as espécies tróficas de menor nível, não é? Que não precisam ser alimentados com os bivalves. Os filtradores, portanto. Os filtradores, exatamente. Quer dizer, eu costumo dizer às pessoas, eu como bivalves, mas não vou comer insectos. De modo, há esta... Não é uma questão cultural. Há esta dinâmica, não é? É como vamos alimentar estas pessoas, como vamos conseguir fazer, e depois há toda esta tendência de procurar novos meios, não é, da alimentação, que têm menos necessidades em termos daquilo que vamos fornecer, e torna-se assim muito mais sustentável. Claro. Eu, da minha parte, eu acho que em termos da parte marinha, há ali uma potencialidade enorme, porque temos um leque de organismos, mas o que eu acho que falta fazer é criar um leque de produtos. Produtos que podem ser aceitos para as pessoas. E daí, então, esta minha interesse, eu mais recentemente juntou pessoas na área da engenharia alimentar, que fazem processamento, fazem transformação, juntou pessoas na área de computação, que basicamente o que estão a fazer é criar sistemas, redes que permita uma melhor monitorização, um melhor seguimento dos alimentos para tentar manter durante mais tempo o controle de qualidade. Portanto, estamos a falar daqui da biossegurança. Exatamente. Da pessoa que, quando vai ao mercado, tem uma garantia de que aquele alimento ainda está em condições de poder ser consumido. E de boa qualidade. E que seja um produto, pode não ser o convencional, o tradicional, um filé de peixe, mas seja algo que temos a segurança da sua qualidade, de ser segurança, de ser saborosa, de ser nutricional. E pronto, isso requer de facto um esforço de todo um conjunto de diferentes tipos de pessoas que até agora, ou até pouco tempo, que trabalhavam cada um para o seu lado. Cada uma trabalhava no seu lado. E é engraçado aqui que, por exemplo, nós contactámos com um grupo em Itália que trabalha na área de medicina, produzem biosensores. Pronto, a ideia ali seria controlar a química
a química do cérebro, nos diabetes, etc. Sim. E criaram biosensores, e o que nós fizemos foi, ok, agora vamos pegar nestes biosensores e ver se que a gente consegue produzir etiquetas, o que chamamos smart labels, capaz de informar sobre o que é que tem passado com aquele alimento e qual a sua qualidade. De modo que nós ali fomos a medicina, fomos os bioengenharias, Claro. E depois daí pegámos neste conceito e eles estão a trabalhar connosco, de modo que neste momento é esta abordagem muito integrada, eliminando os plásticos, criando novas maneiras de embalar, o que pode ser consumida, mas evitando a utilização tanto dos plásticos e etc. De modo há aqui toda uma nova dinâmica. Há aqui uma dinâmica, uma circularidade. Sim. Exatamente, é muito interessante, é bem diferente, não é? Trabalhar numa área muito estreita, de repente tentamos criar uma mistura grande de diferentes pessoas. E ainda assim os desperdícios, porque há de sempre haver desperdícios, por muito que consigamos reduzir, ainda assim os desperdícios podem de novo entrar na cadeia, por exemplo, como alimento de outros peixes? Isso é uma boa observação. Eu acho que a questão das desperdícios... Não consigo dizer esta palavra. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu acho que daí pode sair muita coisa. Só agora começa a haver cada vez mais preocupação. Mas eu acho que vamos ver umas coisas muito interessantes, seja para os animais, seja para nós, que vão começar a sair daí. Um dos principais grupos que criam estas perdas é de facto o consumidor, que depois compra, põe no frigorífico e não come. Mas há aqui a necessidade, no passado, e passado recente aqui em Portugal, as pessoas nunca deitavam fora comida. Nada, eu lembro-me disso. Agora mudou-se. Isso é uma coisa que eu acho que é impressionante. É uma questão muito cultural. Não é? E tem a ver também com a sensação de ter dinheiro, não é? Sim. Porque eu ia-lhe colocar essa questão, porque quando falamos do crescimento populacional e da necessidade de alimentarmos cada vez mais um número crescente de pessoas, a questão não é só, acho eu, na minha opinião, não sei qual é a sua, não é só apostarmos na intensificação dos recursos, mas também na sua redistribuição, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso nós já vimos, não é? Das vacinas de Covid. Sim, as vacinas claro. Que é um grande problema, não é? Porque é um exemplo mais recente. O que se vê, não é? Há um conjunto no mundo, vão ser vacinados, e outro conjunto não. Que é negativo, porque todos sofrem no fim, porque depois as outras não são vacinadas, há mutações ali do Covid, depois quem está vacinado não fica... Já não está, claro. Eu acho que ali pus o dedo mesmo na ferida. Acho que isso é mas eu lembro, com jovem, o que é que foi o fator que me levou a estudar nutrição e fisiologia? Foi precisamente este problema, não é? Alimentar. Sim. Porque naquela altura, que já não é recente, já havia esta problemática, não é? Havia pessoas que não tinham acesso à alimentação e sabia, não é? A comunidade europeia tinha os chamados lagos, não é? Os lagos de leite, os lagos de vinho, os lagos de óleo, que eram comidas que não iam ser usadas. Que eram lançadas fora. Porque era economicamente desfavorável, não é? E então, naquela altura, com o jovem, achava que não fazia sentido. E pronto, já estamos hoje aqui. Sim. E continuamos, de facto, a verificar, ainda continuamos a ter este problema. Pode ser um outro tipo, pode não deitar fora, como fazia no passado, para proteger um bocado os preços, não é? Mas, por outro lado, quem tem a tendência de deitar fora, o facto que todos nós fazemos, com certeza, a pessoa compra demais, e depois como tu tinhas indicado, de facto, como utilizar aquilo que fica, como vamos usar. É possível criar valor. Ou vamos pôr no lixo, ou vamos pôr no enterro, ou vamos pôr... Ou conseguimos voltar a dar valor. Exatamente, exato. Eu acho que isso é de facto uma importante tarefa em termos daquilo que vamos fazer no futuro. Outro tema que eu sei que a Débora está a tratar é o tema dos bivalves e das algas, nomeadamente as microalgas, porque elas podem ser usadas na aquacultura, mas também em questões estéticas. Fale-nos um pouquinho desse projeto. Sim, este é um projeto interessante, porque nós acabamos embarcamos numa aventura através da aquacultura. O trabalho
que tivemos a desenvolver, e hoje em dia continuamos de trabalhar, porque pronto, a partir do momento ficamos apaixonadas, acabamos sempre para querer saber um bocadinho mais. Claro. Então ali era o quê? Era um projeto baseado totalmente nas algas e nas microalgas. E há já neste momento, não é? No sul da Europa, que é um local perfeito, com este sol tudo, com as algas que efetivamente precisam de oxigênio e luz, dióxido de carbono, e conseguem produzir tudo, não é? E então houve um projeto prévio focado nas microalgas, com companhias comerciais que têm produtos alimentares e cosmética. Aquele primeiro projeto nós não tivemos envolvido, focava exatamente sobre a cosmética, os princípios ativos possível de recuperar. Que depois eram usados na cosmética. Exatamente. E depois, no segundo projeto, então nós entramos ali, juntamente com colegas de Espanha, que estão na área muito próxima à indústria, a tentar traduzir a ciência em aplicações a indústria pode aproveitar. E então nós entramos com a parte da aquacultura, precisamente nos pés planos, no Solea. E ali, pronto, há esta questão, é a metamorfose, que é o momento quando podes perder muitos dos bichos, no caso elas não sofrem uma metamorfose apropriada, então não são interessantes para o mercado. Claro. Mas pronto, também ficam muito mais suscetíveis a doenças. São menos apropriados, vamos dizer. E então, nós ali o que queríamos fazer era explorar a potencialidade das algas, que contém polissacarídeos, que é um açúcar complexo, com potencial prebiótico. Quer dizer, algo que pode manipular o sistema imune ou criar uma modificação no sistema imune. E então, aquilo que nós pretendíamos fazer é avaliar o potencial destes produtos que nós podemos extrair das algas nas linguagens, no Solea, para avaliar a possibilidade de melhorar a sua resposta imune. Quer dizer, aumentar a capacidade. Próprios, a tal imunidade inata que eu falei no início na apresentação. Exatamente. E vê-se que a possibilidade realmente com larvas, mais uma vez voltamos aos ovos e larvas, tentar programar, criar eu devo dizer, esta é uma área controvérsia, porque o que estamos a pensar é que a resposta inata, que normalmente consideramos como sendo sempre igual, seja quando nascemos e quando morremos, aqui o que estamos há um novo paradigma, está a emergir. A ciência está sempre a abrir fronteiras, sempre, não é? Sempre. E neste caso há toda esta discussão à volta de possibilidade de criar ou ensinar e melhorar esta chamada resposta inata. Portanto, ter animais com uma imunidade mais forte do que os seus antepassados. Exatamente, melhorada através então de uma exposição, ou através da água, ou através dos alimentos, a estes polissacarídeos complexos oriundos das algas, que contêm grandes quantidades e diversas conformações. E então neste estudo foi precisamente isso que tivemos a fazer. Tivemos a fazer experiências, expondo os animais, avaliando a sua resposta imune, avaliando tanto com larva como depois em juvenil ou adulto. E já tem resultados ainda preliminares? Temos várias. E são claramente, animadores? Sim, bastante. Nós ali, pronto, não chegamos aos patentes, mas eu acho que neste momento, em geral, não sou eu, mas também outras pessoas nesta área, o que se verifica tem muito potencial. E pronto, os humanos também têm esta tendência, não é? Vão aos prebióticos. Sim, vamos aos herbanários. Pronto, concordados ou não de seu efeito, no caso avaliamos cientificamente, pronto, podemos... Mas aqui estamos a avaliar cientificamente. Mas aqui avaliamos, e nos pés, sem dúvida. Até devo dizer, há uma companhia grande na Alemanha, e o que eles fazem é vão às cervejarias que produzem a cerveja e recuperem as levaduras, o correto, porque as levaduras, e já têm um produto que também é um prebiótico, este produto é comprimido, o humano toma, ou então eles estão a vender, mas a toneladas, para a produção de vacas, produção de borrego,
porque a levadura também tem estes polissacarídeos complexos. E então há já um precedente. Agora, a diferença aqui é que nós fomos as microalgas, porque de facto é uma área em destaque. E na verdade acabam sempre por estar a encerrar o ciclo. Exatamente, é? exatamente. Débora, muito obrigado por esta partilha, muito obrigado por ter vindo aqui ao Museu de Marinha ter connosco conversar. E Ciência com Impacto despede-se até a próxima semana com um novo convidado e um novo tema. Até lá. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.